nesses vai e volta de ideias melhores, quando foi o momento derradeiro que você percebeu que tinha algo errado, foi no médico e aí bateu o martelo que era a bipolaridade? Nossa, a minha vida inteira foi muito estranha. Era depressão, aí eu saía da depressão direto, ia arrumar um emprego, nem voltava para casa. Arrumava namorada, arrumava emprego, não sei o que, parará, ia viver. E esse é o problema da mania. Quando você está na depressão, as pessoas veem, é nítido. Você não sai mais da cama, assim, da depressão de bipolaridade tipo 1, como eu tinha, trava, como eu tenho. Né? Trava você. Você ficava totalmente devastado, você não levantava da cama, cabelo todo bagunçado, você não tinha mais ânimo para nada. Eu chorava muito, muito mesmo. Falava coisas estranhas sobre Deus, que Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não ia deixar uma pessoa passando por tanto sofrimento assim. Aí minha irmã falava, ai meu Deus do céu, não fala assim sobre Jesus, sobre Deus, não sei o quê, porque eu acabava assim. E hoje em dia eu acredito, né? Eu tenho todo um conhecimento de que não era isso, né? Exatamente. Então, quando você está na depressão, é nítido. A pessoa vê, você vai na psiquiatra e eles, que nem a gente estava falando, te trata como depressão. Te passa um antidepressivo, aí você vai para a tal da mania. A mania tem desses dois polos. Você começa como realmente uma euforia. Você está sempre muito animado, com várias ideias. Todo mundo gosta de você, porque você está sempre muito animado, simpático. Você gosta de todo mundo também. Aí, depois de um tempo, já vem a segunda parte da mania, que eu fico zoando. Eu já não aguento mais ninguém. Eu já odeio todo mundo no trabalho. Eu já termino com o namorado, porque eu estou extremamente irritada com ele. Aí eu já perco o namorado, os amigos, perco o emprego também, porque eu já não aguento mais nada, acabo pedindo demissão. E aí é o caminho que vai chegando a depressão de novo. E aí eu não escuto muita gente falando sobre a irritabilidade. Falam muito assim, mas o que acontece quando você tem essa irritabilidade da depressão? É uma coisa que vem de tudo te irrita. Do trabalho, namorado, é tipo isso. Tudo me irrita. E aí essa é a segunda parte da mania. Todo mundo fala que tem na depressão, mas eu nunca senti irritabilidade na depressão. Tem gente que tem mais isso, mas na minha depressão era mais tristeza, só pensamentos ruins de ideações suicidas. E aí tem a mania. O que acontece? Você arruma emprego, você arruma namorado, não sei o quê, que é a primeira parte da mania. Todo mundo ficava, massa, Manu tá bem, tá indo tudo certo, oh, que legal. Eu nem voltava para casa, ia para casa de namorado, fazia um monte de coisa. E a minha família falava, tá ótimo. Nem me viam mais, porque eu estava fazendo tudo isso na rua, né? No começo era mais saudável, não era tão ruim quanto depois. Tão prejudicial, eu não tinha tantas perdas assim no começo. Mas era assim, eu tinha uma energia enorme, assim, tava sempre assim, que nem eu falei, todo mundo me adora, não sei o quê, eu adoro todo mundo. E vinha essa segunda parte, que era a irritabilidade. Mas o que acontece nessa irritabilidade? É isso, você fica dando patada em todo mundo, você não aguenta mais ninguém. Pega ranço das pessoas. Pega ranço, todo mundo começa a te achar estranha, não gostam, aí todo mundo para de gostar de você, e aí vem a depressão. Mas o que acontecia lá em casa, por exemplo? A minha irmã, ela era muito ligada nisso, porque a gente era muito próxima, né? Desde quando a gente era pequenininha, voltando na infância, a gente era muito amiga. Muito mesmo, assim, tipo... A gente vivia... A gente é gêmea, né? Então, a gente vivia fazendo tudo junto. Sim. E a gente se amava muito, né? Aquela coisa, a gente conversava. Pequenininha, a minha mãe falou que a gente viajou para Caldas Novas. E a gente sumia, sabe? Tipo... a minha mãe via só a gente, que tinha aqueles colarzinhos, sabe? Que tinha um negocinho, tipo uma coleirinha. Um negocinho que ia soltando e você pagava com as bolinhas. Sim, com as bolinhas. E aí a minha mãe pegava a gente, tipo, na piscina, as duas sozinhas, chupando picolé, conversando. Aí minha mãe ficava, gente, olha, Luiz, que é o nome do meu pai, Luiz, olha as meninas ali. Aí a gente corria de piscina em piscina e tal, era muito engraçado. Sempre Isso juntas, era né? E essa era
a coisa que eu lembro, assim, muito forte, que a minha família falava. Ela sentia isso, ela sentia que você estava numa situação anormal. Aí a gente foi crescendo, e a minha irmã sempre foi uma das que eu mais magoava. Porque, assim, quando eu comecei com a depressão, com a mania, que eu acho que foi a primeira coisa que me aconteceu. Primeiro foi a psicose que veio junto com essa mania, né? Primeiro foi a psicose, foi esse negócio do ET, que eu sofria demais, demais. E aí depois veio uma irritabilidade muito grande. Por quê? A gente fazia muitos esportes. Ginástica olímpica, não sei o quê e tal. E começou mais essa ginástica olímpica. Eu não tinha muita... Eu fazia por fazer, sabe? Que era legal, a gente dava cambalhota e tal, não sei o quê. E minha irmã era focada. Ela fazia tudo certinho, sabe? Levava a sério. E eu ia brincar, sabe? Tipo... Pra você era mais diversão. Era mais diversão, eu não tava nem aí. Só que aí começaram as comparações do tipo, poxa, por que você não faz que nem sua irmã? Sua irmã faz isso, faz aquilo outro. E as comparações começaram aí. Só que era sempre... Eu era a parte negativa da comparação, sabe? Sempre. Começou nos esportes, porque eu tava lá para me divertir. Eu era criança. Lógico. Eu ia mais para me divertir. Só que a minha irmã não. Ela sempre foi muito focada. Ela gostava de competição. E eu sempre achei competição um absurdo, porque eu falava, como assim? Todo mundo se prepara do mesmo jeito, só um ganha e o outro sai triste, não sei o quê. Por isso que eu nem levava a sério, porque eu falava, se eu perder, eu vou ficar muito triste. Eu não gosto de ficar triste. Você não queria nem passar por isso. Não queria passar por isso. E aí começaram as comparações, porque você não faz isso que nem a Janaína, não sei o que, eu fui ficando muito triste. E eu fui pegando um ranço da minha irmã, e ela não fazia nada, não era culpa dela, mas como ela era sempre um motivo de eu ser negativa, de eu ser a pessoa que não prestava, que eu era, sabe, assim, que eu era sempre... Era uma comparação onde você era a parte que estava aquém, estava abaixo. Exatamente. Forma. Entendi. Que eu tava sempre... eu era... Você não faz isso, você não faz aquilo. Nunca era assim, por que você... A Janaína... Pô, Janaína, você podia ser mais como a Manuela. A Manuela faz isso, faz aquilo. Mas nunca era assim. Era sempre a Janaína. A Janaína era um objetivo que os outros queriam que você alcançasse. Exatamente. E eu ficava assim... Poxa... Essa garota vai me destruir um momento, porque tudo ela é boa, tudo isso, tudo aquilo, eu sou sempre a caquinha, né? Sou sempre a pior das pessoas. E assim, eu fazia ginástica olímpica porque eu queria me divertir, não porque eu queria ganhar. E por que isso é ruim? Entendeu? E aí eu começava, poxa, essa garota vai... Eu odeio ela, porque ela me faz sentir como se eu fosse um lixo. E aí começou. E você coitada de você e coitada dela. Porque você estava triste e frustrada por comparações que os outros faziam. Ela não tinha nada a ver com isso. Ela não tinha nada a ver com isso. E os outros também... cara, sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso assim... Vamos supor que eu tenho um filho pequeno. Ainda não tenho, mas vamos supor que eu tenho um filho pequeno e aí ele vai para uma natação. E aí eu acho que eu observo ele e vejo, ele está levando a sério? Porque quando você leva a sério, eu acho que é igual a Janaína. Alguém precisou dizer para ela, leva a sério? Ou ela levava a sério porque ela queria? É porque ela queria. Quando você não quer levar a sério, é porque o seu perfil não é de levar a sério. Então, talvez aquele esporte, aquela ginástica olímpica, não é pra você. E tá tudo bem, cara. Agora, isso é uma comparação absurda, assassina, dos pais fazem com irmãos, do tipo, por que você não é igual fulano e Beltrano? Isso é um absurdo, cara.